Olá pessoal, sou eu, Fefon, vim falar sobre um dia muito especial para vocês, que é o Dia do Orgulho Geek, ou Orgulho Nerd. Esse dia foi criado há quase 20 anos, em 2006, por um blogueiro na Espanha chamado Germán Martínez. Este cara criou aí pela primeira vez um dia para comemorar o quê? Para ser o orgulho daquelas pessoas que são discriminadas, que gostam muito de séries, livros, ficção científica, fantasia. São não, eram. A gente vai ver que a coisa mudou muito, que a coisa era muito ruim e mudou muito, né? Então, o que acontece? No século XIX, geek era o nome daqueles artistas que se apresentavam, faziam umas apresentações extravagantes, né? Tipo, arrancar a cabeça de galinha, essas coisas em circos, nessas feiras. E esses caras eram chamados de geeks. Aí no século XX, todo mundo que era meio estranho, esse cara, pô, o cara gosta de... O cara fica usando roupa de Star Trek, de Star Wars. Esse cara é estranho, né? Eles começaram a chamar esses caras de geek, por causa dos artistas lá de trás. Aí então geek era meio que um sinônimo aí de um cara estranho, de um cara excêntrico, né? Excêntrico quando ele tinha dinheiro. A gente sabe que quando você tem dinheiro você é excêntrico, quando você não tem dinheiro você é louco, né? Então, esse cara é meio excêntrico. Mas aí veio aí o século XXI, aconteceu o quê? Bill Gates, Steve Jobs e um monte de geeks e nerds começaram a dominar o mundo, começaram a ficar bilionários, começaram a mandar no mundo. Aí as pessoas começaram a ver, pô, esses caras são inteligentes, hein? Esses caras não são só doidos, são inteligentes. Esses caras são... Aí começou a ter a perder essa conotação negativa e ganhar aquela coisa assim, eu quero que minha filha, quando crescer, ela vai casar com um geek, né? Tipo assim, geek ali, que partidão. Então a coisa mudou completamente pra gente, né? Então o que é o geek? Aquela pessoa que possui um entusiasmo, uma paixão, que se aprofunda, que estuda, que se reúne com outras pessoas para estudar tudo, qualquer coisa, anime, série, mangá. Esse cara não simplesmente, eu gosto, ele não é mais ou menos, ele gosta mesmo. Ele compra uma jaqueta caríssima da Star Trek lá em Las Vegas, compra na promoção, tá? Eu não sou excêntrico. Então, ele compra, ele tem coleções de DVDs, vocês já viram nos meus shorts, na minha coleção de LD, Blu-ray, DVDs, então essas coisas aqui, né? Ele compra os colecionáveis. Isso aqui, ó, queria um comentário de vocês se vocês já viram essas coisas aqui. Inclusive, ó, meu Sim Borg, alguém já tinha visto um Sim de pelúcia Borg? Então, eu tenho também o quê? Meus MSX, né? Tem lá o Hot Beat, o Expert, o Odyssey, né? O meu Mac Bolinha, que esse cara salvou a Apple, né? Esse cara tem uma história pra caramba. Tem o outro Mac mais bonitão. Então isso tudo aqui é coleção, cara. As coisas assim, a latinha que eu ganhei no lançamento do Windows 95, né? Um porta-lápis. Então, a edição do Windows 7 que eu ganhei assinada pelo Steve Ballmer, sei lá, tinha alguns, mas foram algumas centenas ou milhares de pessoas que ganharam essa edição, porque era quem contribuiu com bug para o Windows 7. Então tudo isso é coleção que você tem. Atari, né? Esse aqui é o Atari 77, ele é o primeiro Atari do mundo. Mas, então, isso, você colecionar, você saber tudo, você saber detalhes, isso é ser geek, isso é ser nerd. Quem assistiu meu vídeo falando sobre o fim do Blu-ray, deve ter visto nos comentários que um monte de gente me chamou a atenção para duas coisas. Eles estão certos. Que eu falei que a Disney tirou o trecho do Indiana Jones e tirou aquela parte que o Han Solo atira lá na outra pessoa, colocou o cara atirando primeiro, o Han Solo continua atirando, mas o cara, não, ele não pode, ele é herói, ele não pode atirar primeiro. Mudaram lá em CGI, fizeram o cara atirar primeiro. Então, eu falei que foi a Disney, um monte de gente corrigiu, não, foi a Lucasfilm, antes de vender pra Disney, beleza. O LD, eu falei assim, é um pouquinho melhor que o VHS. Um monte de gente falou, não, que você tá doido, cara. O LD é muito melhor, ele tem 500 linhas, o VHS tem não sei o que. Depois eu fui olhar, realmente, ele é muito melhor. É que eu não tinha tido essa experiência. Eu tenho o LD, tenho as coisas, mas assim, os VHS meus são mais antigos. E o LD, talvez o disco não seja também bem gravado. Você precisa para aproveitar tudo. O LD é um disco bem gravado, ligado na TV. Por exemplo, aquelas TVs de tubo davam uma imagem muito boa com o LD. Então, realmente, essas duas coisas que eu falei, eu fui corrigido diversas vezes nos comentários. Agradeço, gente, estou reclamando não. Agradeço as correções que foram feitas. Por quê? Porque são pessoas apaixonadas, pessoas que gostam, pessoas que estão falando sobre algo que elas estudam também. Pessoas que têm coleções de LDs, têm LD players, igual eu.
Então são pessoas que estão ali apaixonadas por isso. Então o geek, ele se apaixona, ele vai fundo, né? Ele é um cara, geralmente um early adopter, né? Quando ele é excêntrico, né? Quando ele é excêntrico, você compra o último iPhone que saiu. Quando você é louco, você compra o que der. Você compra o que o seu dinheiro deixar. Mas... Então, assim, ele se reúne em grupos de WhatsApp, LinkedIn, Facebook, qualquer coisa, para poder discutir, debater essas coisas. Então, esse é o espírito do geek, do nerd. Mas são pessoas muito inteligentes e dedicadas. Então, assim, o dia do orgulho geek é o dia que a gente valoriza o orgulho, porque você é um cara que enxerga, que se apaixona, que é um cara curioso, que estuda, que é um cara inteligente, que vê assim, se aprofunda nas coisas. Mas por que 25 de maio? Olha, todo mundo sabe que Star Trek é muito melhor que Star Wars. Mas Star Wars tem seu valor e foi um grande sucesso. É uma trilogia muito boa, né? E o primeiro filme de Star Wars foi lançado dia 25 de maio de 1977. Esse é um dos motivos pelo qual 25 de maio de 25 de maio é o dia do orgulho geek, certo? Então, assim, gente, eu adoro Star Wars. Primeira trilogia, segunda trilogia. Agora, depois, né? Se alguém vier discutir comigo, pode comentar aqui comigo, tal. Se alguém quiser comentar comigo, lembre-se disso, tá? Se alguém for falar alguma coisa que Star Wars é melhor que Star Trek, lembre-se desse cara, lembre-se da terceira trilogia, lembre-se da Rey, antes de discutir Star Wars e Star Trek. Por quê? Esse cara, vou deixar ele até aqui, né? Esse cara acabou, gente. A terceira trilogia foi quando os fãs de Star Wars descobriram a vergonha alheia. Mas, brincadeiras à parte, gente, Star Wars é uma franquia muito legal, tem muitas séries legais, outras são péssimas. Mas Star Trek ainda é melhor. Pode comentar que eu respondo. Então, essa data foi escolhida para ser o Dia do Orgulho Geek, junto com o quê? O Dia da Toalha. Né? Todo mundo que leu o Guia dos Mochileiros da Galáxia sabe que a toalha é um item essencial para qualquer mochileiro. Então, ficou aí o dia 25 de maio, porque 25 de maio é o dia da toalha e é o dia do lançamento do primeiro filme de Star Wars, que inclusive acabou dando um impulso, né, para que a Paramount botasse dinheiro para Star Trek voltar. Então era uma coisa que o George Lucas falava que gostava de Star Trek e tal, ele via aquela coisa de espaço. Então parece que Star Trek influenciou Star Wars, que acabou fazendo Star Trek voltar, e aí voltou a ficção científica, espacial, abriu-se um mercado, abriu-se um mundo novo. Gente, e aí? Você é geek ou não? Você é ou não é nerd? Se você for, comenta aqui embaixo o seguinte: na série original de Star Trek tinha lá na engenharia um monte de tubos, né, escrito assim, DNGN. O que quer dizer isso? Tem duas versões, que é a versão oficial e a versão dos fãs. Quero saber o que quer dizer DNGN. Comenta aqui, gente, e muito obrigado.